Tudo bom, galera? Sou o André, né? Sou advogado. Hoje estou com um podcast que me traz uma grande felicidade. Estou com um amigo meu, um ser humano que eu admiro como pessoa, como profissional. Então, não tem nem o que falar. É um dos melhores profissionais que eu já conheci. Tá? Nós vamos conversar bastante hoje, tá? Sobre direito empresarial, consultoria empresarial. Nós estamos aqui com o Dr. Glauco Ramos. Tudo bom, Dr. Glauco? Tudo bem, André. É uma satisfação poder estar aqui conversando com você. Um advogado, um colega, mas acima de tudo um amigo dileto, querido, que vem obtendo êxito não somente na profissão de advogado, mas também agora com esse podcast. Parabéns, muito bom. Olha, doutor, eu agradeço muito. Esqueci de falar ali, né, na abertura, quando você aceitou meu convite, sei que foi por amizade, claro, né, me deixou extremamente honrado, lisonjeado e feliz, viu, doutor? Porque a gente já é amigo de um bom tempo, né? Temos uma amizade assim intacta e para mim está com você que além de com certeza você vai acrescentar muito para a sociedade, para as pessoas que têm empresas, né, que querem holding. Eu sei que você vai acrescentar muito para essas pessoas. Além de tudo, é um prazer de estar aqui como amigo mesmo, sabe? Perfeito, André. Na verdade, a honra é minha poder estar participando do seu podcast, um podcast que já é de sucesso, que eu tenho certeza que vai ter muito mais sucesso, cada vez mais pela tua seriedade, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né, na profissão e nesse podcast. A honra é minha, o prazer é meu. Muito bom poder estar. É recíproco, doutor. Vamos sair um pouquinho da informalidade, vamos lembrar um pouquinho da sua trajetória como advogado, até onde eu lembro, vamos falar antes da pandemia, claro, né, que teve uma mudança drástica. O doutor tinha escritório no TJ do Paraná, né, em Brasília, tinha escritório, em Santa Catarina tinha em Florianópolis, e Itapema, Curitiba, Brasília, Londrina. Não sei se eu estou esquecendo algum. Em virtude da pandemia, todos nós, né, viemos a fechar até pela consulta, né, com os clientes, ser todo emigrado do físico para o virtual, né, digitalizou tudo. E agora, essa semana, você está inaugurando novamente o escritório lá na Paulista, em São Paulo. Conta um pouquinho da tua trajetória, desde o começo, antes da Covid e depois da Covid, a realidade. Perfeito, André. Na verdade, a Covid acabou pegando todas as áreas, todos nós, todas as profissões, né? Em especial no direito. A gente tinha um escritório que ele era 100% presencial. Todos os nossos atendimentos eram presenciais, as pessoas vinham até o escritório. O tradicional, né? O de antigamente, né? Sim. E a Covid veio, pegou todo mundo de surpresa. De repente, todos nós tivemos que ficar em casa. E foi criando uma nova cultura, né? Os clientes que costumeiramente se dirigiu até o escritório, pararam de ir. E meio que houve uma acomodação na sociedade. Todo mundo meio que parece que gostou desse novo formato de atendimento virtual. E aí nós fizemos uma migração, é curioso isso. Nós migramos 100% do presencial para o virtual, para o digital, né? Inclusive, a partir de 2021, né, que foi logo depois da pandemia, surgiu o provimento 205 da OAB, que regulamentou um pouco essa questão da divulgação dos advogados, né? Nós não podemos falar propaganda, né? Porque advogado não pode fazer propaganda, né? De jeito nenhum. Marketing digital, né? Marketing digital. Então, ele meio que regularizou e regulamentou essa questão do marketing digital e todos nós pudemos entrar nele de uma forma educativa, de uma forma informativa, né? Que é o que a gente consegue fazer hoje. Propaganda, advogado não faz. Captação, nem pensar. Trabalhar com resultado também, prometer resultado. Prometer resultado Deus também é uma coisa que não cabe da nossa profissão. Mas fazer um material educativo, informativo, é quase uma obrigação de todos nós, né? Sim. Porque a gente consegue levar informação para as pessoas. Então, nós saímos desse presencial, passamos a fazer esse trabalho mais de divulgação por meio do marketing digital, um material informativo, com caráter de trazer essa informação para as pessoas, um caráter educativo, e a gente migrou. Todos os clientes nossos deixaram de ser 90%, não vou dizer todos, mas mais de 95% passaram pelo virtual, ou seja, a gente fazia todas as reuniões de forma virtual, por meio de videochamada,
todas as audiências todas, né? Lembra, André, no começo? Sim, opa! No começo era uma ou outra, tinha que optar pelo virtual. Híbrido, né? Era híbrido, sistema híbrido, até hoje, né? E antes, então, era um processo físico, Deus me livre. Né? Não, o físico, Deus me livre. Temos muito benefícios com essa mudança. E já que o Dr. Glauco citou, né, o provimento 205 de 2021, juntamente com o Estatuto de Ética da OAB, né? O podcast é uma ferramenta meramente informativa, educativa, que é para a sociedade, meramente para esclarecimentos jurídicos, né, doutor? Isso, é uma forma de você poder... É até um incentivo ao debate, ao esclarecimento, à informação, né? A própria democracia, né? Isso, e a oportunidade de estar levando esse conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, a gente migrou 100% pro digital, pro virtual, a ponto da gente fechar unidades, que nem você bem mencionou. Sim. A gente estava com o escritório em Brasília, em Florianópolis, Itapema, São Paulo, Curitiba. Curitiba a gente mantém, né? Londrina. E agora é que nós estamos retomando São Paulo, reabrindo o escritório agora essa semana, porque a procura presencial voltou um pouquinho, então a gente acha que já justifica esse retorno para o modelo presencial. Agora, doutor, vamos pegar um pouquinho mais o nosso roteiro, né? E vamos lá. Dentro do Glauco Ramos Advogados, né? Que é um dos escritórios que eu indico para qualquer pessoa, tá? Você trabalha muito com venda de empresas. O que viria a ser o B2B, né? O B2B e subsidiariamente o B2C, o B2C. Explica para nós como funciona isso na prática, como que vem funcionando lá no teu escritório, né? Perfeito. Com a tua equipe toda. Né? Uma boa pergunta, viu, André? Porque... E parabéns pelo esclarecimento do B2B, porque tem gente que não sabe o que é B. A gente se acostuma tanto a falar B2B, B2C, não sei o que e tal. Enfim, a tradução de conhecimento nosso é o business to business e o business, né, to client, que é o business para o consumidor, para o cliente, para a pessoa física. Ou o B2B é o trabalho direcionado para a pessoa física. Então, respondendo, nós começamos, André, como acho que a maioria dos escritórios, nós começamos no B2C, atendendo as pessoas físicas. Sim. E a gente, aos poucos, a gente foi migrando para o B2C, para o B2B, que é o atendimento às empresas. Porque, na verdade, nós constatamos uma coisa. O B2B é um mar de oportunidades. Hoje tem aquela discussão, a gente deve ser especialista ou a gente deve ser generalista? Tem gente que defende que você tem que ser generalista. Eu acho que você tem que ser um pouco especialista, porque já é difícil. Já é difícil. Porque dentro da especialidade tem sub-áreas, né? Isso, tem, né? Até para você poder nichar por meio do marketing digital, até mesmo por meio do tráfego pago, você tem que ser um pouco especialista. Então, o que acontece? A gente foi... E o B2B, ele é um mar de oportunidades, é muita coisa. Só esclarecendo, o B2B é vender uma empresa para uma outra empresa. Para outra empresa, isso. O B2C é uma empresa vendendo diretamente para o consumidor final. Isso, físico. Exatamente. Pessoa física. Exatamente isso. Então, o que acontece? Mesmo você limitado ao B2B, que é o direito empresarial, né? Que é você poder atender as pessoas jurídicas, que a gente comenta aqui, você sair do CPF e você poder começar a atender os CNPJs. O B2B, o direito empresarial, é um mar de oportunidades. São tantas áreas e sub-áreas, nichos e subnichos, que dá trabalho. Você quase vira um generalista dentro do direito empresarial. Né? De tanta coisa que você tem para fazer. E o nosso escritório foi migrando aos poucos, saindo da pessoa física, saindo do CPF, e nós fomos ganhando cada vez mais conhecimento. Eu acabei me especializando também em direito tributário. A gente fez diversos cursos de direito empresarial, societário, contratos, obrigações, e a gente começou a adquirir esse prazer, essa satisfação de atender cada vez mais as empresas, os empresários. Obviamente que acaba do CNPJ, acaba vindo. É natural, você desenvolve um relacionamento e acaba vindo um CPF, alguma coisa. Mas o nosso foco são as empresas, é o direito empresarial. Entendi. Dentro do seu escritório, com a dinâmica do direito, né? E os seus clientes físicos, como que foi essa adaptação ou transformação dos clientes que você teve, que eram CPFs, né, e viraram CNPJs? Como que vem acontecendo? Isso daí foi a partir do momento que eu comecei a fazer algumas especializações, como a especialização que eu mencionei agora em direito tributário, a gente foi fazendo uma migração
meio que natural, assim. A gente começou a atender mais empresas, direcionamos o nosso marketing, direcionamos artigos que a gente escreve, o nosso foco de atenções. E eu acho, André, que quando você direciona a tua atenção, parece que as coisas já vão mais para aquele lado, não é? Sim. Se você direciona ali para o empresário, parece que mais empresários vão te procurando. Um empresário indica o outro. Então, a gente foi meio que naturalmente migrando para o atendimento às empresas. Deixa eu ver só se eu entendi. Você foi deixando de atender os CPFs ou alguns dos CPFs continuaram, porém foi induzido por benefícios, claro, até um CNPJ, até pelo seu rendimento? Boa pergunta, boa pergunta. Alguns CPFs, sim, se tornaram, porque tem pessoas que são, apesar da gente ter o cliente como pessoa física, ele também tem empresa, né? Então, algumas se tornaram. Outras, as causas foram se encerrando. Na nossa justiça brasileira, demora, né? As causas demoram, você tem que ter paciência e tal. Mas uma hora elas acabam. Então, várias pessoas físicas, os processos foram se encerrando, a gente continuou dando atenção para todas elas e a gente passou mais para o direito empresarial. Entendi. Eu tive em 2 reuniões ou 3 na Comissão de Direito Agrário da OAB, né? No mundo agrário, como vem acontecendo tudo isso que você está falando? Porque quando fala empresa, eu não sei se é para mim somente, né? Mas dá uma impressão assim de empresas do mundo urbano, né? Mas no mundo agrário, como que acontece? Tem diferenças, tem peculiaridades ali? Boa pergunta, André. É a mesma coisa, tá? O que a gente encontra, eu mencionei que o direito empresarial é um mar azul de oportunidades e de benefícios e de oportunidades tributárias, fiscais, previdenciárias para ser absorvida, para ser aproveitada. Então, com o direito agrário não é diferente. É a mesma coisa. A gente consegue ter teses para todas as áreas empresariais, quer seja uma clínica médica, uma clínica odontológica, um hospital, uma fazenda, direito agrário, uma fazenda. Hoje, cada vez mais as fazendas são colocadas em nome de pessoas jurídicas, de empresas, principalmente se forem propriedades grandes, tem que ser administrado por uma empresa, porque a gente sabe como é que corre a questão agrária, no fio da navalha. Se você bobear e encher de empregado numa fazenda, ela começa a dar prejuízo. Com certeza. Todo mundo sabe disso. Então, você tem que ter uma organização, um controle, uma contabilidade adequada. Então, também para o direito agrário, também para as fazendas, existem as oportunidades tributárias, a exemplo das demais empresas. Agora, vamos fazer um alerta com essa próxima indagação, né, que eu tenho ao doutor. O que mais passa despercebido para essas empresas que você atende, que você tem que explicar muitas vezes e acaba passando despercebido e é algo muito importante. Você vê algo nesse sentido? Sim, boa pergunta. O nosso atendimento, André, nós costumamos fazer da seguinte forma. Nós temos por hábito conhecer a empresa, sentir as suas dores, verificar o que o empresário está necessitando, fazer, se for o caso, um levantamento do aspecto fiscal, tributário, eventual revisão previdenciária até é possível de ser feita, para que a gente possa, com base nessas informações, fazer um diagnóstico. Qual que é a nossa forma de trabalho com as empresas? Tentar fazer um atendimento personalizado. Porque cada empresário, apesar dos problemas serem repetidos, é comum, um determinado problema que uma empresa tem, diversas outras também têm, o atendimento tem que ser personalizado. Algumas empresas podem entrar, por exemplo, por uma questão de um passivo, de uma dívida fiscal, de algum problema com o fisco, ou recuperação judicial, ou, enfim, a gente descobre o problema, verifica, faz um diagnóstico e apresenta o remédio adequado para cada empresa. Essa é a nossa forma de trabalho. Muito, muito interessante mesmo. Quando você fala de recuperação previdenciária, seria a folha de pagamento patronal, de verbas indenizatórias, da base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS, da extinção do ISS. Isso eu sei muito bem, porque você mesmo me ensinou muito do que eu estou falando agora. Imagina. E agora com o fenômeno que aconteceu em 2019, a nossa Lei 13.874, né, a Lei de Liberdade Econômica Federal, mudou todo o cenário, me parece. O que aconteceu, doutor? Perfeito, André. Até o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época, que fez denúncias, acho que até caluniosas, né, que ele estava fazendo benefício próprio, mas eu vejo como uma grande vitória nesse sentido para o Brasil. Até respondendo a tua pergunta anterior, você perguntou se tinha alguma coisa que chamava atenção. Uma das coisas que chama atenção, que a gente vem tendo muita procura,
é exatamente um assunto decorrente da Lei da Liberdade Econômica, que foi trazida pelo Paulo Guedes, que, conforme você bem mencionou, dizem as más línguas, que ele fez em proveito, em interesse particular e próprio, em razão daquela offshore milionária, que na época saíram em todos os jornais, em todas as televisões, dizendo que ele tinha essas offshores milionárias em paraísos fiscais. Com o surgimento dessa lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, ela acabou atingindo as holdings. Antigamente, aquelas holdings familiares, que a gente vem tendo muita procura disso. As antigas holdings limitadas, que todo mundo fazia, montava a holding, colocava o patrimônio da família dentro da holding e ficava tranquilo. Como se aquela holding tivesse algum tipo de proteção. Até teve no começo, mas as coisas se modernizam, entendeu? O próprio fisco, ele tem uma avidez, um interesse ali em estar buscando cada vez mais conseguir impostos, conseguir mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, o que acontece? Essas holdings acabaram se tornando obsoletas, essas limitadas. E o suposto, entre aspas, proteção que elas ofereciam, hoje não oferece mais. Mas a Lei 13.874 trouxe uma solução para isso, que é a transformação dessas holdings limitadas em uma empresa SA. Isso é possível hoje de ser feito, suprindo as falhas, as inconsistências, suprindo a falta de sigilo, enfim, melhorando as antigas holdings limitadas. Eu vejo que a ansiedade, principalmente o direito é dinâmico, né? E a digitalização está muito rápida, né? Eu vejo que as pessoas têm pressa pela falta de desburocratizar as coisas, e tem essa ideia ainda que uma holding limitada tem as vantagens dela, porque é menos burocrática, né? Mas assim, eu sei que a holding SA tem milhões de vantagens, inclusive fiscais, né? Você poderia me elencar as vantagens da holding SA e o não motivo nenhum para ter uma holding limitada, ou quem já tenha uma holding nesse formato de limitada, o porquê mudar para anônima, né? Sociedade anônima, os benefícios de anônima e os problemas que tinham na limitada. Perfeito. Eu vou começar a mencionar, a falar, André, sobre a questão do sigilo, tá? Do sigilo do quadro de acionistas. Eu vou começar por esse aspecto, e daí você me interrompe, aí fica à vontade para tanto contribuir quanto pedir algum tipo de complementação. Nas antigas holdings limitadas, não existia sigilo nenhum quanto ao quadro dos seus integrantes dessa empresa, dessa limitada. Ou seja, contrato social registrado na junta comercial. Qualquer pessoa tem acesso e pode ver quem são os integrantes, quais são os familiares que fazem parte dessa holding, se tem filhos, menores, enfim. Não existia sigilo nenhum. Se a pessoa quisesse fazer uma holding familiar com o objetivo de manter a questão, o segredo dos seus componentes dessa holding, não é possível. Isso aí fica escancarado. Então, o primeiro fator é a questão do sigilo, que a limitada não traz e que, por outro lado, a SA traz totalmente. Sim. Os livros societários são todos privados, não tem obrigatoriedade legal de levar isso ao público. Totalmente dentro da segurança jurídica, né? Dentro da segurança jurídica e dentro da mais absoluta legalidade. É importante que se diga isso. Tem gente que pensa assim, vou fazer uma coisa escondida. Não, não é escondido. É a lei que prevê que as SAs elas têm o seu quadro, não é nem societário, os seus quadros de acionista, porque na SA você é um acionista, você tem as ações. O que é acionista? PN ou ON? PN são as preferenciais e as ordinárias. A preferencial é um tipo de ação que você tem direito de mando, mas não tem direito de voto. E a outra você tem direito de voto. São especificações, mas não são muito amarradas, não. Dá para você ter uma certa flexibilidade na hora de escolher. Mas então o que acontece? Você não é nem sócio, você não é sócio, você é um acionista dentro de uma SA de capital fechado. Então ninguém não vai ter como saber se o seu objetivo é a questão do sigilo, entendeu? Numa holding patrimonial e familiar, você não quer que saiba que seu filho menor está lá, que o seu parente, que o teu pai, enfim, alguém esteja ali, o quadro de acionista, aí está resguardado. Na limitada não, na SA sim. A única pessoa que tem que aparecer de acordo com a lei em uma holding na modalidade de
de SA é o administrador. Sim. Esse tem porque a lei determina que tenha que veicular o nome do administrador. Quanto ao quadro de acionista, tem como saber a composição desse Também quadro? Não. Também não. Você não tem como saber a composição do quadro de acionistas. Essa informação é interna, Sim. fica nos livros internos e quem faz parte da sociedade anônima tem conhecimento. Mas você não tem obrigação de veicular isso para a sociedade. E a holding SA, né? Eu sei que ela tem benefícios fiscais assim totalmente, absurdamente melhores do que a limitada. Quais são esses benefícios fiscais que a SA tem que a limitada nem sequer jamais teve, né? Perfeito, André. Eu vou responder a tua pergunta, mas se você me permite, sim, claro. Eu vou só voltar um pouquinho naquele tema anterior que eu comentei que as holdings, a única informação que teria obrigação de ser veiculada é do administrador, não é verdade? Daí alguém pode pensar, mas então, cadê o sigilo? Se você vai ter que colocar o nome do administrador da holding. Então, todo mundo, né, que tiver interesse vai saber quem administra aquela holding. Necessariamente, alguém pode pensar, mas com base no administrador, eu posso saber quem faz parte daquela holding, eu posso descobrir, entendeu? O doutor fulano lá é o administrador da holding, então pode ser que seja a família dele. Não necessariamente. Na verdade, o administrador sequer tem obrigação de fazer parte do corpo dos acionistas. Ou seja, o administrador, como acontece, é comum acontecer, inclusive em grandes empresas, em grandes SAs, o administrador ele pode ser uma pessoa contratada, pode ser um CEO que cuide da parte do escritório da holding, pode ser um executivo do ramo de administração de holdings. Então, o administrador em si não tem que necessariamente fazer parte do quadro de acionistas. Então, responder assim, pode surgir essa dúvida, né? Sim, então, claro. Falando sobre isso, conhecer o administrador não significa em absoluto que você conheça qualquer coisa relacionada ao quadro de acionista da SA. É importante falar isso, tá? Porque é uma informação importante. Sem sombra de dúvida. Você acaba esbarrando no administrador. Inclusive, antes de você esclarecer agora, né? Eu fiquei com dúvida, né? Quando você falou administrador, tem que aparecer, porque ele é o único que aparece. E eu perguntei agora, né, sobre os benefícios fiscais da SA. Perfeito. Os benefícios fiscais da SA dependem do ramo de atuação da SA. As SAs podem atualizar nos mais diversos ramos. Então, por exemplo, eu vou falar uma tarifa básica para uma SA, para uma holding SA que atua no ramo, por exemplo, imobiliário. Tá. É 6,75 é o imposto dela, que já teria uma vantagem. Mas isso depende, André, da constituição dessa holding. Porque numa holding você pode também colocar como acionista outras empresas do grupo empresarial dessa holding. Holding, para começar a conversa, holding não é como antigamente nas holdings limitadas, que você tinha um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, alguns imóveis, alguns veículos, alguma coisa, e você fazia a holding e estava resolvido o assunto. Não. A SA, conforme você mesmo disse, é um pouco mais complexa. Sim. A limitada era mais fácil de mexer. Então, a SA só se justifica num patrimônio aí acima de pelo menos 25, 30 milhões, André. Senão não adianta você fazer, porque tem um custo maior, tem uma contabilidade específica, entendeu? Então, para essas empresas que têm um patrimônio um pouco maior, 30 milhões, daí para cima, é possível fazer a holding sim. Daí, respondendo a sua pergunta, depende do quadro da constituição dessa holding para poder especificar qual seria a carga tributária para cada empresa, cada ramo, cada área de atuação de cada holding dessa. Uma coisa é fato, o benefício que tem benefício fiscal em relação vantagens fiscais tributárias em relação à limitada, óbvio, porque uma limitada, André, às vezes não supera nenhum imposto de doação. É melhor você doar. Entendi. Dependendo do caso, é melhor você fazer uma doação para os teus parentes, não precisa abrir a holding. Você abre uma holding, né? Não justifica muito. Hoje você pode dizer assim, sem medo de errar. A holding limitada está totalmente obsoleta. Quem tem ainda essas empresas está vulnerável, está exposto e não tem garantia quase nenhuma e menos ainda vantagens fiscais tributárias. Você me fez lembrar, eu vou tirar uma dúvida minha, que eu já atuei, lembra, na área tributária, hoje eu sou
atuando mais na área criminal, crimes comuns e crimes de competência federal. Brilhantemente, diga-se passagem. Obrigado. Brilhantemente. Obrigado, isso é da amizade, né? Brilhantemente. Mas assim, eu lembro na época tributária que as empresas que tinham mais benefícios, obviamente, eram as que estavam no lucro presumido ou real. Minha dúvida que eu tenho hoje, porque eu me desatualizei, né? Se eu precisar, eu chamo o senhor, o doutor. Muito obrigado. Né? Eu terceirizo o trabalho, até pela especialidade. Sim. Não tem como fazer duas. Eu estou tentando fazer com a expertise da minha área. E as empresas no Simples, existe algum benefício fiscal quanto à recuperação de crédito? Perfeito, ótima pergunta. Só antes de responder, só dizer que se chegar algum cliente no escritório da área penal, criminal, nós vamos encaminhar para o doutor André, que é quem entende do assunto. Isso é óbvio. Não vamos nos aventurar, porque realmente, cada um na sua, né? E esse é o network da advocacia, né? A recíproca é verdadeira. Isso, cada um na sua. Não vou nem... Tudo é diferente, até os prazos. Vai se aventurar? Sim, Deus você vai acabar causando problema para o seu cliente. Até vou fazer uma coisa aqui, né? Que é sabida, a medicina mexe com a vida, né? E um cirurgião de estômago não vai operar o cérebro de ninguém. Isso, perfeito. Por que um direito tem que ser diferente? Né? Muito bem colocado. Mas é verdade, porque tem advogados que se aventuram e, infelizmente, ainda advogados têm uma fama por causa de muitos aí que exercem de forma errada, né? E tem gente que fala assim, não, o direito penal é fácil, eu faço. Pode deixar que eu faço, que é fácil. Não é fácil. Exige uma especialização, um conhecimento para você poder fazer. Pode perder um prazo. Sim, e o prejuízo. Deus me livre. Entendeu? Tem momentos certos. Você sabe, eu não faço nada, mas você sabe como é que funciona. Defesa prévia, o momento de uma defesa prévia. Tem as providências que tem que ser feitas ali naquele momento. Enfim. Sem dúvida nenhuma. Nulidades tem que ser alegada no momento certo, tanto a nulabilidade quanto a nulidade absoluta. Isso. Tem que ter uma série de coisas. Mas eu já vou voltar. Eu fiz a pergunta dos benefícios do Simples Nacional. Vamos falar assim. Que é a maioria das empresas nossas aqui de Londrina, né? Tem uma curiosidade no Simples Nacional, todo mundo pensa que não tem... Ninguém gosta muito de trabalhar, mas são vantagens importantes. Eu vou citar algumas delas que dá para fazer, sim, nas empresas do Simples Nacional, que são trabalhos tributários, de recuperação tributária nessa área. Exemplo dos produtos monofásicos, chamados produtos monofásicos, que são alguns tipos de produtos especificados em lei que farmácias, por exemplo, as farmácias vendem, certo? Mercados, oficinas mecânicas. Monofásico é sinônimo de não ser o produto principal, né? Por exemplo, eu vendo árvore, vender só madeira daí já não caberia. Eu gosto do doutor André porque ele faz a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Não, entendeu? É curiosidade. Ele já tem a resposta, entendeu? Mas isso é importante. É exatamente isso, André. Exatamente isso. Então, tem um tipo de recuperação que é importante e que, dependendo do volume de atividade, o volume de venda, o volume de mercadorias, pode ser algo significativo. Então, gente, vocês que têm oficina, mercados, farmácias, procurem o Sr. Ramos. Que vocês que estão no Simples têm benefícios, sim. Tá? Eu estava em dúvida, assim, porque eu dei uma lidinha, fiz uma tarefa de casa, por isso que eu sei alguma coisinha. Mas na prática é ele, tá? Isso, perfeito. É isso mesmo. Até o Simples Nacional. Vamos voltar, Simples Nacional. Vamos voltar na parte da holding, do administrador. Ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica? Tanto pode ser um quanto o outro? Pode. O administrador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, sim. Sem problema algum. Só ela tem que ser veiculada, tá? Você tem que dizer quem é a pessoa jurídica que está administrando aquela holding. Não sei se você quer comentar isso sobre as offshores. Quer ver? Aqui, ó. Eu vi que você sinalizou ali a palavra offshore. Offshore, eu lembrei de novo do Paulo Guedes. Né? Isso, exatamente. E eu talvez achei que ficaria meio repetitivo, mas explica então melhor sobre as offshores, o que viria a ser uma offshore. Uma prática que vem sendo muito utilizada para essas holdings, para que você possa blindar totalmente a questão do sigilo quanto às informações, é colocar como administrador da holding uma empresa offshore aberta em paraísos fiscais. Parece uma engenharia complicada, viu, André? Mas não é. É algo que dá para ser feito, sim, de forma tranquila e principalmente legal. Porque quando começa a dizer, não, tem que colocar uma offshore num paraíso fiscal, já parece que é um pouco de coisa que não é muito certa, né? Ilegal, né? Ilegal. Dá a impressão. Não é ilegal. Sim. Não é ilegal.
é perfeitamente legal, com previsão na lei, que você possa colocar como administrador da sua holding nacional, da sua holding brasileira, SA, da sua sociedade anônima, uma empresa offshore aberta em paraísos fiscais. Pode ser qualquer desses paraísos aí, Delaware, Estados Unidos, Ilhas Britânicas, Panamá, enfim. Você escolhe a empresa de acordo com o interesse da sua holding nacional e você coloca essa offshore como administradora da sua holding. Dessa forma, você garante 100% o sigilo da sua holding. Por quê? Porque a offshore tem um acordo de não veiculação das informações das empresas que são abertas nesses paraísos fiscais. Então, como aquele país não vai divulgar quem é o proprietário daquela offshore, obviamente a offshore vem como administradora e você não tem conhecimento de absolutamente nada. Detalhe, André, tudo isso dentro da mais absoluta legalidade. Fazer uma piada agora. Se o Paulo Guedes pode, né, qualquer brasileiro, pelo princípio da isonomia, também pode. Tem uma frase famosa, né, que a única coisa que é certa nessa vida é a morte. É a morte. Então, vamos falar literalmente da holding SA. Vamos falar de sucessões agora. Os acionistas, obviamente, têm uma preocupação, né? Eles trabalham a vida inteira, eles estão ali, né? E quando eles se forem, qual é a proteção, o que garante a partir de sucessões? Essa pergunta é muito boa e o aspecto das sucessões é fundamental, é um dos das principais coisas que a pessoa que quer, para o empresário, por exemplo, quer fazer uma holding, ele está preocupado com a sucessão. E na falta dele, como é que vai ficar? A gente sabe que a forma tradicional de fazer uma coisa, um procedimento legal em caso de uma sucessão é o inventário. Sim. E nós sabemos, no mais das vezes, né, com raríssimas exceções, nem sempre, né, usando uma gíria, nem sempre dá bom isso aí. Né? O inventário, no mais das vezes, é uma sequência de brigas, de confusões, de intrigas. No contencioso. Da questão da própria sucessão. Então, a holding, essa questão da sucessão é fundamental, porque você consegue estabelecer exatamente como vai ficar a questão da sucessão na falta do seu titular, do principal, do dono, do presidente, enfim, de quem for, não tem problema, de quem for a pessoa que estiver administrando. Daí ele consegue, inclusive, estabelecer cada empresa dessa componente da holding. Por exemplo, a fazenda tal será administrada pelo meu filho primogênito. A empresa de tal ramo vai ficar com o segundo filho. A outra empresa vai ficar com tal pessoa. Então, essa sucessão já é feita no próprio contrato social e estatuto da holding, em que tudo já vai ficar estabelecido, vai ficar organizado e já vai ficar certo que na falta do principal, do dono, do proprietário, enfim, do administrador, cada aspecto dessa sucessão já fica definido no contrato social e no estatuto da holding. Isso é fundamental. Isso oferece muita segurança, muita tranquilidade. Sem sombra de dúvida. Evita intrigas. E as intrigas, infelizmente, a gente sabe como é que funciona esse negócio, a gente vê no escritório. Evita intrigas e acaba tendo uma sucessão mais tranquila no aspecto empresarial, comercial, enfim, financeiro, tudo. Já que você falou do inventário, e eu sei na prática que muitas vezes sai o chefe da família e fica os herdeiros e nem sempre um concorda com o outro, né? Então, dessa forma que você explanou, é perfeita mesmo. Agora, me veio na cabeça que existe alguns desafios de contenciosos jurídicos ou até administrativos nesse meio de holding, SA, limitado, nesse mundo todo. Existe o litigioso também? Processo litigioso, muitas vezes é necessário? Se for feito, André, veja bem, uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Se a holding for feita de uma forma correta, com acordo de acionistas, com delimitação da atuação de cada integrante, de cada acionista da holding, entendeu? Com uma definição clara da sucessão, uma forma competente, com quem tem expertise para fazer isso, não é para qualquer um, André, entendeu? Tem que ter um certo conhecimento, uma certa experiência para fazer a holding.
Se for feito dessa forma, dificilmente dá margem para algum tipo de questionamento ou de situação litigiosa. Mas na prática, doutor, já aconteceu de aparecer no teu escritório uma situação que deu problema, como você disse que foi mal feito, para o doutor ter que resolver? Boa pergunta. Teve um caso, já que você perguntou, teve um caso de São Paulo que um dos herdeiros, tudo estabelecido, ele acabou procurando o amparo do judiciário por uma questão de administração, por uma questão de uma cláusula do contrato de acionistas. Ele procurou, mas não vou, obviamente, veicular, claro, não tem como. Claro, né? Mas ele acabou, nós, no caso, representávamos a holding, não o herdeiro, e ele teve, não obteve êxito no intento dele. Agora, André, uma coisa curiosa, você é advogado, então, mexe com gente todos os dias. O conflito e a lide é meio da alma humana, né? O cara, a pessoa contesta, né? Então alguma coisa ela contesta. Então mesmo quando isso acontece, se estiver bem feito, bem correto, bem organizado, de forma adequada, mesmo que a pessoa leve para o judiciário, dificilmente ela obtém êxito ou ganho de causa. Mas pode ocorrer, né? Nós estamos quase chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, que por mim ficaria 3 dias conversando aqui com o doutor. Prazer é meu, prazer é meu. Inclusive todos os assuntos possíveis. Prazer é meu. Além de tudo, é um cara culto, que estuda outras áreas, né? Muito obrigado. Multidisciplinar. De todos os CNPJs que você tem hoje no seu escritório, quais são as principais demandas? Assim, quais são os seus produtos, né, jurídicos ou até administrativos? Mas a gente sabe que não precisa nem para o jurídico. Quais são as suas principais demandas hoje no escritório Glauco Ramos? Boa pergunta, viu, André? Boa pergunta. Eu vou te responder, sim. Eu sei que o doutor atende tudo que se envolve na empresa, trabalhista, previdenciário. Sim. A principal demanda, olha que coisa curiosa que eu vou dizer agora. As empresas entram no escritório pela porta do passivo fiscal. Olha que curioso. Elas entram assim, eu estou falando de um modo geral, tá? Obviamente que existem as coisas específicas, mas elas entram pelo passivo tributário, pelo passivo fiscal. Uma dívida com o fisco, uma necessidade de um parcelamento, às vezes, ou até mesmo, essa semana entrou uma empresa grande com uma recuperação judicial e recuperação bancária, de instituições financeiras bancárias. Então, olha, sem medo de errar, a principal demanda que chega no escritório de empresas tem relação com a questão financeira, André. Ou financeira com instituição bancária, ou uma recuperação, ou um passivo, ou um parcelamento, ou uma autuação, entendeu? Uma autuação da Receita Federal. É alguma coisa relacionada a isso, geralmente. Mas é uma porta de entrada. Já que você está com a empresa no teu escritório, você tem produtos, por exemplo, estou comprando trabalhista de uma empresa que eu já trabalho com ela. Você tem todo amparo jurídico para as demais áreas que sofrem uma empresa, né? Direito ambiental, sim, perfeito, né? Exatamente. Isso. Né? O escritório, a gente, por exemplo, tem multidisciplinar, né? Multifacetado, a gente fala. Exatamente. O escritório, por exemplo, tem profissionais que fazem parte do nosso quadro, que fazem só trabalhista, por exemplo. Sim. Eu, particularmente, eu não tenho muita afinidade com a área trabalhista, né? Que nem nós mencionamos da penal. É uma equipe. É uma equipe. Então, quando chega uma trabalhista, já tem a pessoa ali que vai dar a atenção adequada, porque, que nem nós dissemos anteriormente, a trabalhista é totalmente diferente. Prazos, intimações, é outra área do direito. Então, tem o pessoal que acaba atendendo, ou ambiental, que nem você comentou, sim, enfim, previdenciário. Nós temos um advogado que só faz previdenciário, revisão de folha de pagamento previdenciária, os aspectos para poder diminuir a questão da folha de pagamento. Cada um. Folha patronal, né? Gente, a gente teve, esses dias atrás aqui, o Dr. Éder Pires, que é o secretário da Fazenda do município de Londrina. Baseado na lei que a gente citou hoje mais de uma vez, a 13.874 de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica Federal, foi protocolada, tá? A Lei de Liberdade Municipal. O Dr. Éder explicou algumas coisas, porém ela foi protocolada na terça-feira retrasada do dia 15 de julho. Essa lei foi protocolada e está esperando ainda ela ser sancionada. Porém, eu estou convidando aqui o Dr. Glauco, né, mais uma vez, quando for oportuno, para a gente conversar
sobre as vantagens, né, de abrir uma empresa em Londrina, mas isso vai ficar para depois, doutor. Perfeito. Eu só estou lembrando que o doutor Perfeito. Éder veio aqui e que é muito novo, tem uma liberdade agora municipal, né, que talvez Bacana. pode trazer Perfeito. mais, diz ele Muito que vai trazer mais empresas para cá, né? Muito bom. Muitos benefícios, assim, vai estar entre as 5 melhores cidades do Brasil. Agora, doutor, a gente sabe, é sabido de todos, principalmente depois da Covid, né, da pandemia, que todas as profissões existentes foi abalada significativamente pela inteligência artificial. O doutor, como é que vê a inteligência artificial no direito? Perfeito. Essa pergunta é muito oportuna, entendeu? O assunto do momento, né, André, você sabe disso, você acompanha, é a questão da inteligência artificial, né? Ela vai abalar, eu acho que vai transformar a realidade de todo. Tenho certeza absoluta que na verdade já está transformando, né? Já está transformando. No direito, a gente observa que já hoje, André, já é difícil você atuar sem o amparo da inteligência artificial. Hoje você já usa demais, assim, no dia a dia, no cotidiano. Só que tem um detalhe importante, que eu não sei se você vai concordar comigo. A inteligência funciona bem, hoje, né, no direito, para casos como profissionais como você, que já tem uma experiência, que já é experimentado, que sabe trabalhar, que conhece o direito, domina o direito penal. Então, para você, a inteligência funciona. Para mim, modéstia à parte, que já estudei um pouquinho, a inteligência funciona. Agora, eu não sei, a tua opinião, eu não sei, então não cabe aqui nenhum demérito para ninguém, em absoluto, mas como é que funciona essa geração nova que está se embasando e se estribando exclusivamente na inteligência, sem a sua experiência. Porque você, com a tua experiência, você faz uma consulta, você consegue moldar e fazer a coisa ficar correta. Porque a inteligência, a gente sabe que hoje ela chama inteligência, mas ela é burra. Então, eu acho que pode ser um problema para essa geração nova, caso eles não venham a desenvolver as capacidades. O que o doutor falou agora foi espetacular. A tua expertise, porque eu estive recentemente na Comissão de Tecnologia da OAB, algumas vezes, e a grande problemática é justamente essa, a inteligência artificial não ser tão inteligente assim. Exatamente. Ou seja, você tem que ter uma expertise para sabê-la usá-la. E falaram até de erros de sentenças de juiz, né, mal revisionadas através da inteligência artificial. Então, ela é um problema muito grande pelo desconhecimento. Sim. Mas eu vejo a tendência dela melhorar e as pessoas se aperfeiçoarem a ponto dela ser benéfica, porque ela está causando vários problemas, sabe disso, até súmulas com problemas, né? E ela tem limitações, né, André? Se você quiser bugar, entendeu, uma inteligência artificial, entra lá no ChatGPT, se você der comandos contraditórios, ela trava. Por isso que ele fala que a inteligência artificial é burra, né? Porque ela trava, ela não tem mais saída, entendeu? Eu pensei num exemplo aqui, você pergunta para ela, laranja, é uma fruta ou uma cor, tipo assim, né? Isso. Ou você pergunta só, o que é laranja? Isso. Só Deus sabe o que ela vai responder. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é uma ferramenta extraordinária, veio para mudar o mundo, vai mudar o mundo, Sim. já está transformando, mas tem que tomar muito cuidado, que nem você colocou agora. Juízes, às vezes, fazendo uma... E também não estão, né? Sim. Não estou dizendo que os juízes fazem isso, mas... Não, é o chat eventualmente... aquele ChatGPT. ChatGPT. E outras, né? Isso é uma sentença com a profissão do réu totalmente distinta, assim. Aí eu fiz uma petição simples só para corrigir aquilo ali. Mas tudo em virtude da falta de expertise ali, de uma revisão, às vezes, pelo menos, para corrigir ela, né? Esse é um tema tão empolgante que, na verdade, nada substitui o ser humano, né? Que nem você acabou de dizer. Tem um negócio errado ali, você foi lá e corrigiu. Você consegue corrigir, a inteligência nem sempre. Sim. Porque ela vai fazendo a coisa de acordo com o que ela tem, né? A gente não pode fechar os olhos e deixar ela fazer tudo por você, que a gente vai acabar se lascando. Vai acabar se lascando. Esse é o ponto. Quando você tem a experiência e você usa a inteligência, a mim me parece que é algo extraordinário que veio para mudar o mundo. Se você não tem a experiência e fica 100% dependente da inteligência artificial, pode ser um problema. Olha, chegamos ao fim desse assunto maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa que eu gosto, né? E vamos marcar alguma coisa, doutor. Vou te chamar de novo depois que essa liberdade municipal aí para a gente mapear o que a gente pode fazer. Vai que surge algumas oportunidades. Direito de oportunidades, ainda é dinâmico. E para finalizar mesmo, eu vou deixar aberto aqui para você falar o que você quiser,
para os seus clientes, que eu sei que todos confiam em você de olho fechado, porque eu confio, né? Eu sou advogado, eu sei o trabalho do doutor, e você fazer as indagações finais para a gente finalizar com chave de ouro. Né? Perfeito. Não, eu que gostaria de te agradecer, André, o prazer, a satisfação e a honra realmente é minha, é nossa, é da Glauco Ramos, poder participar de um importante podcast como esse. E de um assunto importante como esse, né? Trazer questões empresariais, questões tributárias, previdenciárias, societárias, contratos, obrigações, que é o dia a dia do empresário. Hoje o empresário no Brasil é um verdadeiro herói, entendeu? É um cara que tem que se superar no dia a dia. E mais especial ainda na atualidade, com a velocidade das informações, com a velocidade das transformações. Eu tive essa semana numa imersão de 5 dias em São Paulo, de direito empresarial. Tiveram grandes nomes, inclusive um representante da Apple, trazendo para nós da Apple, da CIMED, enfim, vários empresários grandes, renomados e palestrantes, trazendo para nós essas inovações, mas ressaltando essa velocidade da informação e da transformação, que às vezes pega a gente até no contrapé. Então esse é um desafio, e por isso é um prazer a gente poder participar de um bate-papo desse tão agradável, com o André, advogado brilhante, agora responsável por esse podcast de sucesso. André, queria agradecer você imensamente por ter convidado a gente, a honra é nossa. Sobre a questão societária, nós não chegamos em 10% do que poderia ter falado somente sobre a Road. Eu acompanho as redes sociais, eu sei disso. Somente sobre a Road. Foi uma primeira de muitos. Isso. O deputado Luiz Carlos Alves veio 2 vezes aqui, porque é um homem que tem muitos assuntos. Esse aqui eu estou para te falar que tem mais, né? Porque eu acompanho, né? Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. O prazer é meu. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado.